We are ready to go. Okay. Mama Om Vishnu Pariya Krishna Prisaya Bhutale Srimati Bhakti Dhira Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesa Sanyavadi Pastachade Sutari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhaktavranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Yeah. We are reading from Srimad Bhagavad Gita, it is chapter 2, content of the Gita summarized, text number 38. Então, estamos lendo o Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, intitulado Conteúdo do Gita, verso 38. Sukha dukkhe same kritva labha labho jaya jayo tattu yudhaya yujyasva naivam papam abhaksyasi. Sukha dukkhe same kritva labha labho jaya jayo tattu yudhaya yujyasva naivam papam abhapsyasi. Sukha sukhe same kritva labha labho jaya jayo tattu yudhaya yujyasva naivam papam abhapsyasi. Read. Então, lendo tradução e significados. Nossa professora Divina Graça vai Charnavina Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Jai. Lute pelo simples fato de lutar. Read word for word translation. Ok. Sukha, felicidade. Dunkhe, e aflição. Same, com equanimidade. Kritva, fazendo assim. Labha alabha, tanto no lucro quanto na perda. Jaya ajaya, tanto na vitória quanto na derrota. Tataha, depois disso. Yudhaya, por lutar. Yujyasya, lute. Na, nunca. Evan, desse modo. Papam, reação pecaminosa. Avapsyasi, ganhará. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E, adotando este procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Significado. O Senhor Krishna agora diz francamente que Arjuna deve simplesmente lutar, porque ele deseja a batalha. Nas atividades em consciência de Krishna, não se leva em consideração felicidade ou aflição, lucro ou perda, vitória ou derrota. O fato de que tudo deve ser executado por amor a Krishna é consciência transcendental, e assim não há reação às atividades materiais. Aquele que age para o prazer dos próprios sentidos, seja na bondade, seja na paixão, está sujeito à reação, boa ou má. Mas aquele que se rendeu completamente às atividades em consciência de Krishna, não precisa justificar-se perante ninguém, nem está em dívida com ninguém ao executar suas atividades normais. Está dito: Devarshi bhutaptaminam pitrinam nakin karonaya micharajam sarvatmanaya sharanam sharanyam gato mukundam parityakartam. Todo aquele que tenha se rendido completamente a Krishna, Mukunda, abandonando todos os outros deveres, deixa de ser um devedor, e nem precisa pagar favores a ninguém, nem a semideuses, nem aos sábios, nem às pessoas em geral, nem aos parentes, nem à humanidade, nem aos antepassados. Esta é a insinuação que Krishna faz a Arjuna neste verso, e o assunto será explicado mais claramente nos versos seguintes. Deixa eu colocar aqui. English translation and purport by Srila Prabhupada.
Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. And by so doing, you shall never incur sin. Purport. Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting, because he desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or gain, victory or defeat in activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness. So there is no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to the reaction, good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor is he a debtor to anyone, as one is in the ordinary course of activities. It is said, Devarisi bhutaptandrinam pitrinam naking karojatnayam tinichas rajan savatmana jasaranam saranyam gatu mukundam parihiritya karatam. Anyone who has completely surrendered unto Krishna Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, not the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kinsmen, nor humanity, nor forefathers. Bhagavatam 11.5.41. That is the direct hint given by Krishna to Arjuna in this verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. We want to thank all of you for coming for this Sunday feast lecture. Eu quero agradecer a todos vocês por terem vindo a esta aula de domingo. Another wonderful day for Krishna has given us to be together. É outro dia maravilhoso que Krishna nos deu, onde nós podemos estar juntos. So we have to be grateful to Krishna, Srila Prabhupada, and all the pure devotees for giving us this wonderful chance to associate. Então nós devemos ser gratos a Krishna, a Srila Prabhupada e todos os grandes devotos por nos darem a oportunidade desse dia no qual a gente pode se associar. In this verse, Lord Krishna is speaking very directly to us. Nesse verso, Krishna está falando de forma muito direta para a gente. Krishna said, Sukha dukkhe same kritva. Just be... Alright? Yes, go on. Krishna disse, Sukha dukkhe same kritva. Same means equanimity, equality, sameness. Same significa equalidade. One should be equal to both happiness and distress. A pessoa deve ser equânime tanto na felicidade quanto na aflição. One should also be equal to both profit and gain. E a pessoa da mesma forma deve Profit ser equânime tanto na perda como no ganho. One should be both equal to victory and defeat. E a pessoa da mesma forma deve ser equânime tanto na vitória quanto na derrota. That is the nature of Krishna conscious activities. Essa é a natureza das atividades em consciência de Krishna. We don't have to worry about profit or loss, victory or defeat. That is not our problem. A gente não deve se preocupar com perda ou ganho, vitória ou derrota. Esse não é o nosso problema. Krishna told Arjuna, Yudhaya, fight,
just fight. That's all. Cri- That's your duty. Fight. Do your devotional service. Krishna disse a Arjuna, Yudhaya, lute, simplesmente lute, esse é seu dever. Just do your devotional service. Don't worry about the results. Simplesmente faça o seu serviço devocional, não se preocupe com o resultado. The result is for Krishna. O resultado é para Krishna. That is Krishna's business. Our business is to do our duty. Esse é o negócio de Krishna. O nosso negócio é simplesmente fazer o nosso dever, cumprir o nosso dever. Because if activity is for Krishna, Krishna's consideration is different from how we understand things to be. Porque se a atividade é para Krishna, a consideração de Krishna é diferente de como nós pensamos ser. What Krishna considers to be success, for us it is failure. And what Krishna considers to be failure, for us it is success. Porque o que para Krishna ele considera como sendo sucesso, para nós pode ser fracasso. O que a gente considera como sendo sucesso, para Krishna pode ser fracasso. That is material consideration. Isso é consideração material. If one becomes materially successful, we consider that to be gain or success. Se a pessoa fica bem-sucedida materialmente, a gente considera isso como sendo ganho ou sucesso. But truly speaking, all material success is considered a failure. Mas, falando francamente, todo o sucesso material é considerado como sendo um fracasso. Therefore, we have to consider Krishna's factor and not our own factor. Portanto, nós devemos considerar a verdade de Krishna e não a nossa verdade. Lord Sabdev said that one who has taken human body and does not practice Krishna consciously has failed. O Sr. Ishavadeva falava que aquele que conseguiu um corpo humano, mas não pratica o serviço devocional, na verdade, falhou. Even if you have all the material facilities for sense gratification, that is considered a failure. Mesmo que tenha todas as facilidades para a gratificação dos sentidos, é considerado como sendo um fracasso. And one may be a materially poor-stricken person, but if he's a devotee, if he's a pure devotee, he's considered successful. Da mesma forma, a pessoa pode ser fracassada, materialmente considerada uma pessoa pobre e baixa, mas se ele faz serviço devocional, então ele é considerado como sendo um sucesso. Like Kolavecha Sridhara, he was extremely materially poor, but he is the wealthiest person spiritually. Como, what's the name of the devotee? Kolavecha Sridhara. Kolavecha Sridhara. Kolavecha Sridhara. Ele era considerado uma pessoa extremamente pobre, materialmente falando, mas espiritualmente ele era muito rico. So, our success is a failure for Krishna, and our failure is our success is failure for Krishna, and our failure for Krishna is success. Então, às vezes nosso sucesso ele é um fracasso perante Krishna e nosso fracasso é um sucesso perante Krishna. So, the best way for all conditioned souls to act in such a way that we will be successful in all respect is to become a devotee and act as Krishna is directing us. Então, a melhor maneira de uma entidade viva ter sucesso de todas as formas é se tornar um devoto de Krishna. Krishna spoke this verse. Krishna falou esse verso. Krishna spoke this verse to Arjuna. Krishna falou esse verso a Arjuna. Because Arjuna was telling Krishna that he would not fight because by fighting he would be sinful. Então Krishna falou esse verso a Arjuna porque Arjuna estava falando que se ele lutasse, ele seria pecaminoso. By fighting, many souls are going to be killed, and that is sinful. So Arjuna said, no, I will not do it. Porque se ele lutasse, muitas almas seriam mortas, isso seria pecaminoso. Então Arjuna falou, não, eu não vou lutar. So Krishna is speaking to Arjuna right here, that Arjuna, it is sinful if you kill people, that is all right. But it is not sinful if you fight according to my desire.
Então Krishna respondeu para Arjuna que realmente, Arjuna, se você matar pessoas, isso é pecaminoso. Mas se você agir de acordo com o meu desejo, isso é tranquilo, não é pecaminoso. If a military man fight for the government and kill millions of people, he will be promoted. But if the same military man take a gun and enter and kill somebody, he will be prosecuted. Então, da mesma forma, se um militar matar milhares de pessoas em nome do seu governo, ele inclusive vai ser promovido de patente. Mas, da mesma forma, se uma pessoa comum pega uma arma, entra no cinema e mata todo mundo, ela vai ter problemas. What is the problem here? Because it's the same person and the same activity of killing. Qual é que seria o problema aqui? A mesma pessoa e a mesma atividade de matar. The problem is that the same person, the same activity, but when he kill under the authority of the government, he is authorized. And when he kill on his own, he is not authorized. Therefore, he is responsible for killing on his own. Então a diferença é que a mesma pessoa, se ela está matando, mas ela está matando em nome do governo, então está tudo bem. Mas a partir do momento que ela mata para si própria, pelos seus próprios interesses, então ela vai ser responsável pelas pessoas que ela matar. We can cook for Lord Krishna. By cooking, we are going to kill so many germs, so many entities in the seed or in the vegetable which we are cooking. But because it is good for Krishna, we are free from sin. But if we cook the same thing for our senses, we are responsible for that. Da mesma forma, quando a gente está cozinhando, na hora de cozinhar, a gente vai matar tantos germes, tantas entidades vivas que vão estar presentes nos grãos, nos vegetais, etc. Mas como é para Krishna, então não tem problema. Mas agora, se a gente cozinhar o mesmo alimento e matar da mesma forma, mas for para nossa própria gratificação dos sentidos, então a gente vai ser responsável. That Krishna confirmed in chapter 3. Sobre isso, Krishna fala no capítulo 3. Krishna said, Jagya sister sana santa munchati sarva kilbisaha. Bunjate titu agam papa je pajanti atma karana. Here Lord Krishna is speaking. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins. Então, nesse capítulo 3, Krishna fala nesse verso de Jagya Santo que esses devotos que comem o alimento oferecido estão livres de todos os pecados. Why are they free from sins? E por que eles estão livres dos pecados? Because they eat food which is offered first for sacrifice, Krishna. Porque eles comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifício, Krishna. But others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Mas aqueles que preparam alimento para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade, comem apenas pecado. So Lord Krishna tells Arjuna, fight under my authority, you'll be free from all reactions. Então Krishna está falando, lute segundo a minha autoridade, e dessa forma você vai estar livre de todos os pecados. And Prabhupada quoted this verse here from 11th canto of Bhagavatam. O Srila Prabhupada também citou aqui um verso do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Anyone who has completely surrendered unto Krishna Mukunda, todo aquele que tenha se rendido completamente a Krishna Mukunda, giving up all other duties, abandonando todos os outros deveres, he is no longer a debtor. Ele não é mais um devedor. To devarisi buta apta nrinam pitrinam na kinkaro nayam nirni charajan. He is not a debtor to the demigods. E também Devasti Bhutapta Nunam Pidrinam Nakim Karonayam Nincharajam. Ele não é mais um devedor nem aos semideuses. He is not a debtor to the sages. Ele não é mais ele não deve mais aos sábios. No, the people in general. Nem as pessoas no geral. No family members. Não deve mais aos parentes. No to humanity. Nem à humanidade. Even forefathers. E nem mesmo aos antepassados. A devotee is not obligated to anything. O devoto ele não é mais obrigado a nada.
He is fully dependent on Krishna, therefore his activities are called akarma. Ele é completamente dependente de Krishna, por isso suas atividades são consideradas como akarma. Activities which has no result negatively. Atividades que não têm nenhum tipo de resultado negativo. Devotees' activities are spiritual. They are Krishna conscious activities, therefore there is no sinful reaction. As atividades dos devotos são atividades em consciência de Krishna, por isso elas não têm nenhum tipo de reação pecaminosa. So, Lord Krishna tells Arjuna, do your devotional service without considering loss or gain, victory or defeat. Portanto, Krishna está dizendo a Arjuna, lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição. In other words, Krishna is teaching Arjuna a transcendental activity which can be understood in two ways. Então, Krishna está falando sobre essas atividades transcendentais, que podem ser entendidas de duas formas. Technically, it is called Niskam Karma Yoga. Tecnicamente é chamado de Nishkam Karma Yoga. Niskam Karma Yoga has two levels. Nishkam Karma Yoga tem dois níveis. First level is one has knowledge about reaction to sinful activities. Therefore, he does not do activity with expectation. No primeiro nível, a pessoa ela tem noção sobre o que são as atividades pecaminosas, então ela pratica atividades sem nenhum tipo de, sem esperar nada, sem nenhum tipo de expectativa. He is detached from the reactions of his activities. Ele é desapegado do resultado de suas atividades. His position is not so wonderful. Mas a posição dessa pessoa não é tão maravilhosa. Because his knowledge is not yet perfect. Porque o conhecimento dele ainda não é perfeito. So like Prabhupada mentioned in one of the purport in Bhagavatam. Só Prabhupada menciona no significado do Srimad Bhagavatam. I one who knows I'm not the body. Que aquele que sabe que eu não sou o corpo, desculpa, aquele que sabe que não é o corpo, is an impersonalist. Ele ainda é um impersonalista. That is Niskam Karma Yoga or Niskam Karma Yogi. Nishkam Karma Yoga ou Nishkam Karma Yogi. He does activity without attachment. Ele faz atividades sem nenhum tipo de apego. The higher class Niskam Karma Yogi. Mas sem nem Nishkam ou Nishtam. Niskam Karma Yogi. Okay. Então, mas a outra classe de Nishkam Karma Yogi. Niskarma. Nis means no. No. Nis significa não. So one who is acting without negative reactions. Então é aquele que está agindo sem nenhum tipo de reações negativas. But he understood. Okay. Mas ele entendeu. Therefore, not only that he does activity without attachment, but he offers the result of activities to Krishna. Então, essa segunda classe de Nishkam Karma Yogis, eles não só fazem as atividades sem esperar nenhum tipo de reação, mas eles entregam o resultado dessas atividades a Krishna. Eles oferecem as atividades a Krishna. He is better because he has established a relationship with Krishna. He's from proprietor of activities. Therefore, he is detached in all the activities by offering the result to Krishna. Então ele é melhor porque ele está estabelecendo uma relação com Krishna. E como Krishna é o proprietário de todas as atividades, então ele naturalmente está livre das reações dessas atividades. He is also called Niskam Karma Yogi. Então ele também é chamado de Nishkam Karma Yoga.
because he is activity to Krishna. Therefore, he is free from all karma. Porque suas atividades são para Krishna, então está livre de todo o karma, Nishkam. So we should try to understand the transcendental nature of devotional service or activity in Krishna consciousness. Nós devemos tentar entender essa natureza transcendental do serviço devocional e das atividades em consciência de Krishna. Activities in Krishna consciousness without our personal interest is liberating. Gurudev, can you repeat because the audio broken? The connection is not so wonderful. Activities in Krishna consciousness is liberating. Então as atividades em consciência de Krishna são libertadoras. Even if they look material, they are liberating. Mesmo que elas pareçam ser atividades materiais, mas elas são libertadoras. Just like we are distributing books, and many other people are distributing books, the results are not the same. Da mesma forma, quando a gente está distribuindo livros, né? Muitas outras pessoas também estão distribuindo livros na rua, mas o resultado é totalmente diferente. We are cooking and eating. Many people are also cooking and eating, but the results are not the same. While they are eating is conditioning. Então, assim como quando a gente cozinha, muitas outras pessoas também estão cozinhando, mas o resultado é diferente. O cozinhar delas é condicionador. So here Lord Krishna tells Arjuna, don't be afraid of your activities. Então Krishna aqui está dizendo para Arjuna, não tenha medo de suas atividades. Offer the result to me as I'm directing you. You are free. Ofereça o resultado a mim da forma como eu estou direcionando você e você vai ficar livre. But if you don't offer the result of activities to me, everything you do, it is binding. Mas se você não oferecer o resultado a mim, tudo aquilo que você fizer vai tornar você, vai colocar você em cativeiro. Therefore, every fortunate or sincere person should consider his or her activities very carefully before performing it. Portanto, todas as pessoas inteligentes, elas devem considerar muito bem as suas atividades antes de praticar. We should check and see if it is activity meant for pleasing Krishna. A gente deve verificar se essa atividade está sendo feita para agradar Krishna. We should ask ourselves, if I do this, will Krishna be happy? Deve se perguntar, se eu agir dessa forma, se eu fizer isto, Krishna vai ficar feliz? Will Krishna be pleased with me? Krishna vai ficar feliz comigo? If the answer is yes, then we should go ahead and do it. Se a resposta for sim, então a gente deve ir em frente e fazer. And if the answer is no, we should never do it. Então, se a resposta for não, a gente não deve praticar tal atividade. For all Krishna conscious activities, we should never hesitate. We should do it immediately. Para as atividades em consciência de Krishna, a gente nunca deve hesitar. A gente deve praticar elas imediatamente. For all material activities, we should consider it 360 times before we do it. Mas para todas as atividades materiais, a gente deve considerar elas 3.060 vezes antes de fazer. We should follow the instruction Hare Krishna. activities for Krishna. Can you repeat the last part? The audio broken again. We couldn't hear. We should do everything for Krishna. Então a gente deve fazer tudo para Krishna. Okay, Hare Krishna. Certo? Hare Krishna. Comments or questions?
Então, se alguém tiver algum comentário ou pergunta. There's a question from Narahari Prabhu. Prabhu, o senhor pode perguntar? All right. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna. Então, é que eu ouvi uma outra classe de Gurudeva falando que aquele devoto que está seguindo estritamente a consciência de Krishna, os princípios, ele não está mais sobre a lei do karma, mas que é tudo um arranjo de Krishna. Mas eu queria saber sobre aquele devoto que está tentando seguir, mas ele quebra algum tipo de princípio devido a uma fraqueza e não a um desvio. Qual que é a situação dele? Ele está sobre o karma? Narahari Prabhu, pode introduzir? Maharaj, she's asking if a devotee breaks some principle, is he again back to the laws of karma? If he breaks not intentionally, but for weakness, he breaks a principle of devotional service. So he's brought back to the laws of karma, or he still is under the control of Krishna. Yes, If a devotee breaks principle due to weakness and is feeling sorry for that and is praying for strength and repenting, Krishna will forgive. Então, se o devoto quebra o princípio, mas ele se sente mal com isso, e ele ora para que ele possa melhorar, assim, de forma sincera, então Haribo? yes, if he's repented, he feels sorry, then perdoado por Krishna. então ele é perdoado por Krishna. But the spiritual master has to carry that contamination. Mas o mestre espiritual vai carregar essa contaminação. Because the disciples and the guru are connected. Porque o discípulo e o guru estão conectados. Whatever the disciple does goes to the guru. Qualquer coisa que o discípulo faça vai ao guru. So if the devotee breaks principle, the guru would take the reaction. Então, se o discípulo quebra princípio, o guru vai pegar a reação. Either intentionally or due to weakness. Seja, né, uma quebra de princípio intencional ou devido à fraqueza. But a disciple who is doing the act of weakness and is praying and repenting and begging for forgiveness will be excused. Mas aquele discípulo que estiver, então, quebrando princípio, mas estiver se sentindo mal, orando por perdão e tentando melhorar, então ele vai ser perdoado. But the one who does not repent and is not guilty for sinful things, or he has given up the vows, has returned back to natural energy. Mas aquele, então, que quebra princípios de forma caprichosa ou desiste dos votos que ele fez, então ele vai estar de novo sobre a energia material. Alright? Certo? Ok, thank you, Gurudev. Radhe Radhe. Maharaj, I have a question. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Maharaj, please tell us if we are trying to become successful materially, but our motivation is not
that pure yet. So it's mixed up. So where it will lead us, and can it become an obstacle in our spiritual life? Então a pergunta da Mataji, pelo que eu entendi, é se nós estamos tentando nos tornar bem-sucedidos materialmente, mas a motivação não é pura, onde é que isso vai nos levar? Aí vai ser um obstáculo no nosso serviço devocional? Srila Rupa Goswami mentioned in Nectar of Instruction Então a Rupa Goswami mencionou no Néctar da Instrução that of our endeavoring for mundane things which are difficult to obtain are very destructive to our devotion. Então a Rupa Goswami menciona que esforçar-se em demasia por coisas que são muito difíceis de se obter é um tremendo empecilho no nosso serviço devocional. It will disturb our progress in Krishna consciousness. Vai destruir o nosso progresso em consciência de Krishna. So when a devotee is struggling to be materially successful, we should be careful to see if it is helping our Krishna consciousness or it is weighing down our spiritual life. Então, quando um devoto está se esforçando para ser melhor sucedido materialmente, ele deve ser cuidadoso para ver se essas atividades vão ser benéficas para ele em consciência de Krishna ou se elas vão estar perturbando o serviço devocional dele. Therefore, to protect us, we should try to mold our life in such a way. We should mold our life in such a way. It means we should examine our activities carefully, so that whatever we do, it will help to maintain our spiritual life and not to weigh it down. Então, o devoto deve moldar a sua vida, ele deve ser muito consciente, assim, checar todas as atividades para ver se tudo que ele está fazendo está sendo benéfico para ele em consciência de Krishna ou está perturbando de alguma forma o processo dele. As we are trying to be materially successful, are we at the same time trying to be spiritually successful? Are they going on simultaneously, or we are trying hard spiritually, materially, and spirituality is dying? Então, por exemplo, quando a gente está tentando avançar materialmente, melhorar materialmente, a gente está tentando levar a uma melhora do nosso processo espiritual de forma simultânea com essa melhora material, ou então a gente está preferindo um ao outro, a gente está avançando materialmente, mas nosso processo espiritual está cada vez mais fraco. We have seen that majority of devotees work very hard, plan their material life, but they don't work very hard in planning their spiritual life. A gente vê que muitos devotos, a maioria dos devotos, eles planejam sua vida material de forma muito séria, mas eles não têm nenhum plano para sua vida espiritual. So, we should follow the guidelines our acharyas has given to us. Então nós devemos seguir os bordões que os nossos acharyas nos deram. Anything which we are doing that is helping our Krishna consciousness, we should do it. And anything is affecting our Krishna consciousness, we should abandon it. Qualquer coisa que esteja ajudando a nossa consciência de Krishna, a gente deve praticar, deve fazer. E qualquer coisa que esteja sendo prejudicial, a gente deve abandonar. So we should check and see. Então nós devemos checar e ver. And that is progress. E isso é o progresso. Alright? Certo? Yes, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. How are you doing? So, I'm doing very good, Maharaj. Just went to Kazan with Govinda Maharaj. We celebrated his Vyasa Puja and we just went to Kazan city for 10 days with Govinda, Bhakti Dhira Govinda Maharaj. Oh, great. Yes, that's great. It was wonderful. Yes, wonderful.
Yes, Maharaj. So, in other words, we should always check ourselves, check out our motivation, right? If we are Yes, trying to succeed materially. exactly. And first of all, we should try to focus on spiritual life. So, and if the material success works well without any extra, um, you mean, Effort. I mean, yes, efforts, yes, then it's okay, right? Yes, we should try. If Krishna accepts, it will come nicely. If Krishna doesn't want, whatever Krishna arrange, we should take it like that. That is success. Yes, yes. Uh, Gurudev, we have a question from Bhakti Gladys. Yes, I'm Uh, ready for her questions. okay. She's asking, is of course a cow and a pig, they have the same biological conditions than ours, but if we are all spiritual souls, then why does Krishna accepts uh, an a foodstuffs where bacteria and things like that were killed? That's your question. I didn't get. Can you repeat the Uh, question? Maharaj não entendeu. Poderia, de repente, fazer a pergunta de outra forma? Acho que não ficou bem claro. I'm asking her to type the Pig question and a again. cow. Yeah, she said that they possess the same biological conditions than ours. But I'm reading what she wrote. But if we are all spiritual souls, then why Krishna accepts the food where bacteria and things like that were killed? Why does she's asking why does Krishna accept the death of bacteria and things like that, but not accepts the death of pigs and cows? I believe that's the point. Anyway, I don't know if I understand the question, but I'll try. Cows are different from other animals. Então as vacas são diferentes de outros animais. Cows are different from a pig. As vacas são diferentes dos porcos. Cows are very, very special animal. As vacas são animais muito, muito especiais. Millions of times superior to pig. Milhões de vezes superiores aos porcos. They have no comparison. Eles não tem nem como comparar. Everything from cow is auspicious. Tudo que vem da vaca é auspicioso. The cow urine is auspicious, the cow dung is auspicious, the cow blood which comes in the form of milk is auspicious. Everything about the cow is auspicious. A urina da vaca é auspicioso, as fezes da vaca são auspiciosas, o sangue da vaca que se manifesta na forma do leite também é muito auspicioso. Tudo em relação a ela é auspicioso. While everything of a pig is contaminating. Everything, completely. Mas tudo em relação a um porco é contaminante. In my village, Na minha vila, and people eat meat, as pessoas comem carne, but those who eat pig meat are considered localized, untouchable people. na vila de onde eu venho, as pessoas comem carne, mas aquelas pessoas que comem carne de porco, elas são consideradas pessoas de classe baixa, assim, tipo, intocáveis. Although they are not doing it as devotees, they are karmis, but they know the difference between the cow and the pig. Mesmo essas pessoas da minha vila que não são devotos, são carnes, mas mesmo eles sabem a diferença entre uma vaca e um porco. So they are different, they are not the same. Então eles são diferentes, não são o mesmo.
That's all right? Ok? Mas acho que eu entendi o ponto, eu entendi. Acho que eu tô pensando se não faço, também existe vida, porque Krishna aceita. Yes, the Bahuti was stretching that maybe her point also is, but if there is living entities, for example, in vegetables and things like that, as you mentioned, that there are bacteria when we cook, but why does Krishna accepts the death of all these small living entities that are naturally dying when we are cooking? Yes, I think this is better. Sim, acho que é melhor. Yes, the issue is that the animals, the plant, their consciousness is very, very low, so the pains is less compared to those entities who have a higher consciousness. Então, o que acontece? A consciência dessas entidades vivas, que são muito, assim, pequenas, etc., a consciência delas é muito, muito baixa. Então, elas têm menos dor do que essas entidades vivas que são mais desenvolvidas. So, entity like the plants, the fruits, the nuts which we take, the consciousness is low. But when this is offered to Krishna, Krishna takes the reactions, and we are free from sin. Então, essas verduras que a gente come, as frutas, nozes, a consciência dessas entidades vivas é muito baixa. E quando a gente oferece essas entidades vivas para Krishna, Krishna ele anula os resultados pecaminosos, ele aceita elas. The scripture recommends that higher beings, their food is for lower beings. I didn't understood, Gurudev, for higher beings? The higher beings, their food is from the lower beings. Ok. Então, as escrituras recomendam que para seres superiores, a comida deles é seres inferiores. So the consciousness in the plant and vegetables are lower. Therefore, when we take them after offering to Krishna, we are free from sin. Então, a consciência desses vegetais, essas nozes, etc., é muito baixa. Então, quando a gente oferece elas para Krishna, a gente está livre dos pecados. All right? Certo? There's a question from Bhakti Erika. Right? What is it? Yeah, because there's also 6 more devotees accompanying our class through YouTube, so they're asking from that. Yes, tell me. The question is... Eu vou ler. Eu gostaria de saber como podemos continuar nossas atividades materiais, como faculdade e trabalho em consciência de Krishna. É possível ser um devoto que convive nesses ambientes karmis, com pessoas karmis, e ainda assim conseguir não adquirir karma e se manter fixo? So, her question is translated. She would like to know, how can we continue to do our material activities, such as university, working in Krishna consciousness? Is it possible to be a devotee who is participating in these environments, and these karmic environments, with karmic people, and still not be affected and not acquire karma from them, and keeping ourselves fixed in devotional service? Yes. There are many devotees who are going to school and they are keeping to the principles. Há muitos devotos que estão indo para a escola e se mantendo fixos nos princípios. We have many devotees who are working and they are keeping to the principles. Temos muitos devotos que estão trabalhando e se mantendo nos princípios. It is true that it is very difficult if one is a student, depending on the family who are not devotees. It's difficult.
Realmente, é verdade que é muito difícil, né? Se a pessoa é um estudante e ela depende de uma família que não é devoto, é difícil. But there is always a way if there is a will. Mas sempre existe uma maneira se a gente tem vontade. Whenever there is a will, there is always a way. Sempre onde existir vontade, vai existir uma solução, vai existir uma maneira de fazer. So we can always find a way out for everything if we so desire. Então a gente sempre vai achar uma solução se a gente tiver esse desejo. We can be a devotee, you can be a devotee working, you can also be a devotee studying. Então a gente pode ser um devoto trabalhando e a gente também pode ser um devoto estudando. We have to plan our way. Nós devemos fazer os planos. And Krishna will give us the intelligence by how we can serve him in any condition, if we so desire. Então dessa forma, Krishna vai nos dar assim, as oportunidades de servir ele, se a gente desejar. Qualquer condição que a gente esteja. Alright? Certo? Ok. Então, alguém mais tem alguma pergunta ou comentário? It's time for our Sunday fifth lecture. They are waiting for me downstairs. Então o Maharaj falou que já é hora da aula de domingo. Estão esperando por ele lá embaixo. I think there's no more questions. Alright, thank you very much. All glory to Srila Prabhupada ki jai. Então, muito obrigado. Todas as glórias de Prabhupada aqui. See you all next week. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Jai Maharaj. Jai Maharaj, Hare Krishna. Tá, muito obrigado a todos pela presença na aula de domingo. Como sempre, a gente está aberto então, a sugestões de temas de aula, diversos do Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, tipo Enchartando, como vocês preferirem. Qualquer coisa, é só nos mandar uma mensagem que a gente pode captar sugestões. Chandravali. Chandravali, Haribol. Hare Krishna. Tá na favela? Tô na favela sozinha. Vem pra cá pro festival de domingo. Não vai dar, Prabhu. Tem outras coisas aqui pra fazer, não vai dar hoje, o Sanato não tá. Tô trabalhando. Ele conseguiu emprego? Freelance. Daí ele tá trabalhando hoje, mas não é que ele vai trabalhar sempre no domingo. Mas eu vou ir na quarta-feira. Então. Eu ainda não tive uma resposta lá da lojinha, viu?